título de qualquer jeito. Pode esperar um Vitor Pereira completamente diferente. O mau caráter tem várias caras. DP Paz e Amor. Sabe, tem várias caras. Uma cara boa, uma cara ruim, uma cara mais ou menos, uma cara legal. Você pode dizer que o mau caráter, ele é multifacetário, entendeu? Então você nunca sabe o que esse cara vai fazer ali, entendeu? Ele pode fazer um baita de um trabalho, de repente, em um mês. Porque talvez ele tenha competência para isso, porque o mau caráter, ele é mau caráter. Então você nunca sabe o que ele pensa. Ele é próximo do psicopata. Nação, então nós vamos aqui analisar os comentaristas falando referente aqui ao Vitor Pereira, a chegada dele no Flamengo e um Mundial de Clubes. A preparação do Flamengo para o Mundial de Clubes. Está chegando reforços aí no Flamengo. O goleiro Rossi assina agora em janeiro. Tem aí o caso Gerson, que aconteceu uma reviravolta no caso Gerson. O jornal L'Equipe da França anunciou que Gerson já está palavrado com o Flamengo, já está praticamente certo com o Mengão. Isso foi o jornal L'Equipe. Se você quiser, depois você pode pesquisar, tá bom? O jornal L'Equipe da França anunciou que o Mengão já está praticamente certo com o Olympique de Marseille e com o Gerson. E tem também, nós falamos isso cedo, referente ao jornalista, já quero deixar os créditos aqui, ao jornalista que falou sobre essa especulação que está acontecendo no Flamengo. É o jornalista Cosme Rimoli. Ele afirmou que Flamengo e Douglas Costa estão próximos de um acerto e que o nome foi aprovado pelo técnico Vitor Pereira. Então tá aí, Douglas Costa pode ser um possível reforço do Flamengo, isso diz o jornalista Cosme Rimoli. Vou deixar os créditos aqui ao jornalista, tá certo, nação? Então é isso daí, muito Feliz Natal para todos vocês. Não desejei Feliz Natal para você ainda, um Feliz Natal para você, para sua família. Chega aqui no nosso canal, vamos ver as notícias do Mengão de hoje. Deixa o seu like é muito importante apoiar o nosso trabalho. Se você não se inscreveu, se inscreva, ativa o sino das notificações para receber todos os vídeos do Mengão. E antes do vídeo, quero apresentar para você a oportunidade para você fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000, utilizando o celular, uma conexão com a internet. Clica no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para você saber tudo referente a essa oportunidade, essa novidade que vai levar você a fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000, utilizando o conhecimento que está ali, tá certo, nação? Então clica lá, confere, não é golpe, não é fraude, aproveita enquanto estiver no ar. Vamos pro vídeo de hoje, créditos, canal Gazeta Esportiva, link na descrição. Vamos lá para os comentaristas falando da preparação do Flamengo para o Mundial. Todo mundo lembra, ele explicou que ele começou a arrumar casa. Os jogadores estavam sem foco, estavam todos perdidos, né? O tal do Paulo Souza esculhambou com tudo. Não tinha medo, não tinha foco, não tinha tato, não tinha nada. A primeira coisa que ele fez, vão arrumar a casa, sentar para conversar com os caras. Isso que o Paulo Sérgio falou, que o Fernando lá de fazer perfeitamente com os jogadores. E o Vitor Pereira não tem esse perfil. Não. E aí ele ajeitou a casa, que estava uma bagunça. Tem até o histórico vídeo entre ele e o Mano Menezes, quando o Mano fala, ó, aquilo tá uma várzea. Que ele fez a mesma coisa no Grêmio, no Internacional, quando ele acertou o clube depois do Cacique Medina. O Dorival é um trabalho maravilhoso e isso eu falo com a maior tranquilidade do mundo. Não fosse o Dorival Júnior, o Flamengo jamais teria sido campeão brasileiro. Os próprios jogadores falaram aqui no troféu Mesa. Os jogadores falaram. Ou seja, esse foi o treinador que o Flamengo trocou pelo Vitor Pereira aí é o problema do Flamengo. Mas senhores Libertadores, Celso. Então, o Dorival, ele teve o grande mérito que foi conversar com os jogadores, entender as questões de cada um, onde um gosta, dar moral para os caras. Ele conseguiu um feito que para mim foi fantástico. Olha só, Rogério Ceni passou por lá, Paulo Souza passou por lá, Renato Gaúcho passou por lá e nenhum conseguiu fazer gol e Pedro jogarem juntos. Sim. Esse é o maior mérito do Dorival. Ele conseguiu encaixar no mesmo time Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Thiago Maia. Ele levou o Pedro à Copa e ele fez o que é mais difícil. Ele tirou o Gabigol da área. Sim. Pro Gabigol, que acabou consagrando o Pedro. E os jogadores aceitaram isso. Agora você imagina de rejeição, Celso, que a boleirada vai ter com essa atitude de ter tirado o Dorival e trazer um cara. E a gente está falando de um cara difícil, que é o Gabigol. O Gabigol é um cara difícil, todos sabem. Sabe? Ele, achei.
Então, e ele conseguiu convencer o Gabigol a perder um pouquinho do protagonismo para encaixar o Pedro, e ao mesmo tempo o Gabigol ele não perdeu, porque ele deixou de fazer gols, mas ele se tornou muito útil. Deixou o Vidal no banco. Deixou o Vidal no banco. Uma estrela, cara. Sabe, abriu espaço pro Rodinei. Mas deixou numa boa, quer dizer, conversado. Não teve... E a desculpa... E a desculpinha que o Flamengo deu depois, deixou o time meio frouxo no final. Pô, já tinha conquistado tudo, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Libertadores da América. Você quer mais o quê? Que faça o time... Copa do Brasil. Desculpa, Copa do Brasil, isso. Final, verdade, desculpa. Copa do Brasil, Libertadores, e afrouxou no Campeonato Brasileiro com vaga já garantida na próxima edição da Libertadores. Conversinha. Esse foi a sogra que o Flamengo arrumou. Sabe, dizer, faltou pulso para comandar os jogadores. Quero ver o que o Vitor Pereira vai fazer. Portanto, o trabalho do Dorival, para mim, ele foi excepcional. E esse acordo com o jogador, isso existe até com treinadores místicos. Tá? O Johan Cruyff é mito. É um mito, é um cara que, né? Pô, tudo que tá aí no futebol, Mitchells e Guardiola, e tudo de Johan Cruyff. O Johan Cruyff chegou a fazer um acordo com o Romário. O Romário falou, quero ir pro Carnaval do Rio. Tá, se você fizer 2 gols no primeiro tempo de Barcelona e Real, você vai. Ele fez e ele liberou. Isso faz parte do negócio. É uma conversa. Isso não é ser frouxo ou não ser. É ser gente. Mestre Helena, você deve conhecer vários casos assim. Não é questão de chegar chutando a porta. Tem hora que tem que chutar. Mas você tem que fazer o elenco confiar em você, tá certo, mestre? É isso mesmo. O fato é que o Flamengo cometeu uma das maiores injustiças da história do futebol brasileiro, que foi que o Dorival Júnior ir contratar esse indivíduo, Vitor Pereira, que se revelou no Corinthians um treinador para não ser contratado ninguém. Exatamente, não devia ser contratado. Se quisesse se livrar do Dorival Júnior, o Flamengo podia tentar outro treinador, né? Trazer o Jesus, como ele sempre quer e tal, mas infelizmente ele fez isso. E o Flamengo, na mão do Valdir, é a prova de que, em geral, dá certo esse negócio do treinador, tem muito nhenhen, querendo mostrar serviço, promover estratégias diferentes e tal. Simplesmente um cara centrado, esperto, que vai lá, conversa com os jogadores, monta o time ideal e não tem dificuldade nenhuma em saber que tem que jogar o Everton Ribeiro, com o Pedro, com o Gabigol. Aliás, esses três, o Everton Ribeiro, o Pedro e o Gabigol, deveriam ter sido convocados pelo Tite para a Copa do Mundo, entre outras coisas, porque eles já têm entrosamento. Né? Você pode aproveitar um campeonato e que você não tem muito tempo, né? Você já aproveitar o entrosamento que os jogadores levam para a seleção. Mas enfim, o Dorival Júnior fez um milagre no Flamengo em tão pouco tempo, ganhou 2 títulos importantíssimos e foi mandado embora. Paulo, você participou de grandes times pelo mundo todo. Você tem grandes jogadores, mas a dificuldade maior é fazer essas peças assim, dirigir egos. São todos jogadores de um nível muito alto, de muita grana. São caras que, né, são verdadeiras empresas hoje. Hoje os caras funcionam assim. Você administrar isso é um segredo de poucos. E o Dorival fez isso com uma maestria impressionante. Acho que isso tem que ser ressaltado. Acima de tática, esse é um fator fundamental. Lógico, Flávio. No Bayern de Munique eu joguei com o Lothar Matthäus. O Lothar Matthäus tem um ego enorme, né? E o Ottmar Hitzfeld teve que ter muito cuidado em lidar com ele, tinha cuidado para falar com ele, até os atletas também sabia como o Lothar era. Na Roma, o próprio Totti, mesmo um jogador jovem, muito grande, né? Queria estar jogando, não queria ficar no banco. Se colocasse ele do lado direito para jogar, ele já reclamava, então tinha que colocar ele na posição que ele queria. E eu lembro muito bem quando começou tudo isso no Flamengo, e eu falava aqui no Mesa Redonda, no Gazeta Esportiva, que o Gabigol não podia ficar no banco.
tinha que conversar com esse jogador, e aí esse do meu lado direito, o Gabigol. E esse do meu lado direito aqui falava assim, você é mimadinho, tem que jogar, tem que banco também. Falei, jogador como o Gabigol, você precisa conversar, você precisa ter jeito para conversar. Roger Guedes, você precisa ter jeito para conversar com esses jogadores. O que facilitou? Renato Augusto, você precisa para conversar com esses jogadores. São jogadores importantes que uma hora ou outra você vai ganhar título com eles. Os caras que decidem. Sim. Você vai ganhar título mas com aí eles. Também a gente e aí você pega, arrebenta esses caras, não dá. Pra ele ter um bom contato com o Gabigol agora no Flamengo, vai ser difícil. Não sei como vai ser, não. Até porque ele vai chegar. Vai chegar. Ele vai chegar os caras. A culpa aí foi do Claro. o Flamengo demitiu o Dorival porque entendeu que não serviu e tal, que eu acho um baita erro, mas é o direito deles. Mas os jogadores vão falar, nosso parceiro, os caras fizeram isso aí e tal. Vários jogadores escreveram nas redes sociais se despedindo do Dorival. Nenhum despediu do Dorival. Nenhum. Nada. Foi mérito do Dorival, como a gente falou. O Gabigol ali, de ser o homem, o matador e tal. O Gabigol jogou em função do esquema montado pelo Dorival, que ajudou, que levou o Pedro à Copa do Mundo. Agora, a conversa chegar impondo pra cima do Gabigol, o Gabigol falou que eu tinha que ajudar, eu já ajudei. Eu vou voltar pra minha, tá? A coisa vai azedar. A coisa vai azedar. E esse tipo de jogador, Paulo sabe o que eu vou falar. Entrar no cantinho, bater na trave, pra esses caras é uma questão de bater no dedinho diferente. E ainda faz. Ela bateu na trave. Pô, professor. Flávio, e tem mais uma questão que a gente não pode esquecer. No Corinthians, o Judas Vitor Pereira teve todo o respaldo da diretoria. O Duílio, o D'Alessandro, falaram assim, faz o que você achar que tem que fazer. Peita os medalhões e tá tudo bem. Deixou fazer isso. Lá no Flamengo, Vitor, não treina de manhã, porque senão os caras vão te derrubar. Até porque os caras já sabem que não dá para deixar ele livre. Porque, né? Então, o respaldo que ele teve no Corinthians, ele não vai ter no Flamengo. Sim. Ô Flávio, eu acho que falando muito do Flamengo, o que aconteceu com o Dorival Júnior é realmente lamentável. Mas a grande decepção dessa Libertadores foi o Palmeiras. Peraí, vamos com calma, porque o Palmeiras era o grande favorito a ganhar essa Libertadores. Perdeu, e estava ganhando 2-0 no normal, em cima do Atlético Paranaense. Teve 2 jogadores expulsos, o Scarpa e o Zé Rafael, e cedeu o empate da Libertadores. Foi um vexame, foi uma vergonha. Isso dentro do Allianz Parque, que na verdade é o estádio da W Torre, né? Porque não é o estádio do Palmeiras ainda. Tá tudo na mão da W Torre. Olha quem fala de estádio. Mas meu Deus do céu. Mas tudo bem. Devo, não nego e vamos pagar. Mas o estádio é nosso. Agora, o estádio do Palmeiras não é. O estádio do Palmeiras é arrendado pela W Torre para o Palmeiras. Vai entender essa engenharia. Bom, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, foi um vexame o Palmeiras perder essa Libertadores. Foi um dos maiores vexames do ano. Salvou o Palmeiras, sabe o quê? O Campeonato Brasileiro. Mas nós vamos falar daqui a pouco do Campeonato Brasileiro. Porque se o Vitor Pereira tivesse aplicado um pouco lá o Corinthians era capaz de ter chegado junto com o Palmeiras. Mas não, o cara, o português sabe tudo, sabia nada. Prejudicou o Corinthians uma barbaridade, porque não punha quem tinha que pôr. Achava que o Corinthians tinha 2 times e não tinha, só tinha um e olhe lá. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o Palmeiras pecou, por quê? Porque não soube controlar os nervos no segundo jogo contra o Atlético Paranaense. A começar pelo seu treinador. Para começar pelo seu treinador. Nervosinho, xingando. Todo mundo, na hora que o Felipão entrou em campo, eu nunca vi isso. Bateram mais palmo pro Felipão do que pro Abel Ferreira. Então, quer dizer, que um vexame. E ficou encoberto, né? Puseram debaixo do tapete o mais rápido possível a sujeira, né? Que foi essa Libertadores para o Palmeiras, e um monte de bobagem que o Abel Ferreira fez. Por quê? Por causa do Campeonato Brasileiro, que foi supervalorizado, tal, etc. É o que tinha que fazer. Se fosse o Campeonato Paulista e não o Campeonato Brasileiro, tinha que ser uma coisa. Mas para mim não apagou. Para mim ficou uma má impressão do Palmeiras. O Palmeiras jogou mal, o Palmeiras não soube ganhar do Atlético Paranaense, um time muito inferior, mas muito inferior ao Palmeiras.
nota 0 para o Abel Ferreira. Nota 0 para o Abel Ferreira e 10 para a Leila, que segurou ele. Vale um destaque para o Filipão. Sim. Último ano de carreira extraordinário, fez um trabalho muito legal e elimina o Palmeiras dentro do campo do E se Palmeiras. impôs contra... Então, se havia dúvida, o técnico que ganhou a Libertadores, temos o Abel e temos o Filipão, se havia alguma dúvida sobre qual foi mais importante, eu acho que E abre a Nome. Cuca ganhou. Que? Cuca. Ganhou bem. O Cebolinha, antes do Abel, montou um bom time, O estava jogando bem o O Palmeiras. Luxemburgo fez uma primeira fase totalmente invicta na Campeão Libertadores. paulista. Ou seja, campeão paulista. Então, gente, calma. Carilli ganhou no Corinthians. Calma, duro é você não ganhar nesses times. Eu falo sempre, são muito bem estruturados. E aí fica uma coisa meio, calma. Casablanca? Do Marrocos. Do Marrocos. É. Que tá assim, com aquela coisa toda empolgada, torcida empolgada. Eu quero lembrar que o Atlético com o Ronaldinho Gaúcho e tudo, foi lá, tomou 3 do Raja Casablanca. 3 e foi eliminado. Fez a final com o vai ser Bayern. no Marrocos, né? Foi? Vai ser em Marrocos. É isso que eu tô falando. Então, de repente, e o Casablanca, ele vai jogar não só na condição de... Perdeu do Mazembe. Hã? O Inter perdeu do Mazembe. Pois é. O River perdeu ele ao não sei o que lá. E ele entra não só na condição de representante do país sede, ele entra também como campeão da africano. Então, quem cair do lado do Idade Casablanca jogando lá, pode ter problemas. Então, vai ter problema já na semifinal. Pode ter problema já na semifinal. Nas últimas competições, metade passou e metade não passou. Contra o Real Madrid. Dos clubes da América do Sul. Então, contra o Real Madrid. Enfim, acho que muita gente já levantou essa questão. O Flamengo seria capaz de disputar um torneio europeu? Esse time do Flamengo? Não. Uma Premier League? Não sei. Premier talvez. League? Não. Não sei. Um campanhol? Não sei. Só sei que Disputar para fazer o quê? o Flamengo... Para brigar pelo título? Não. acho que o Flamengo tem jogadores que talvez possam fazer num dia inspirado. E tal, mas E com tudo que a gente falou, uma coisa... o Eu não Flamengo- acho absurdo o Flamengo ganhar. eu acho. Então. Eu e com ficarei tudo- muito surpreso se ganhar. Muito surpreso, muito. Não, Mas pode muito eu não acontecer. ficaria. Se Ficaria considerar, assim, ó. eu ficaria boquiaberto, posso dizer isso. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor Flávio. O Flamengo vai ganhar esse campeonato. O Vitor Pereira? O Vitor Vai Pereira? ganhar o campeonato com o Vitor Pereira. Infelizmente. Aí justificar Mas, a ó, contratação. aí Infelizmente. Eu vou dizer com o Sabe Vitor por quê? Pereira. Sabe por que ele vai ganhar? Que eu vou dizer para você uma coisa para você. Modric está lá. O Vinícius está lá. O Benzema. Está lá. O Benzema está lá. Camavinga, que jogou Rodrigo. hoje. O Tchanomic. Sim? Tchanomic, todos esses caras estão lá. Está lá também o seu Militão, né? Está lá também o seu Militão. Tá. Casemiro. Então, todos esses Não, Casemiro foram uma tá no meio. decepção Casemiro na foi Copa. no Manchester. Todos esses foram um fiasco na Copa. Todos eles. Com exceção da que não jogou, que nem foi convocado. O Modric não foi um Não fiasco. foi. Não foi, não. Foi. Ele jogou pra caramba contra o Brasil, contra a Argentina e subiu. Não sei se foi marcação, se ele estava dado. Contra a Argentina não fez nada. Levaram de 3 e tido levado de 6. Que merecia a Argentina Os ganhar. dois meninos franceses foram bem. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas eu a vejo- diferença é tão grande. Não, é sim, eu não vejo, concordo com o Flávio. A pelo diferença é futebol, grande. Pelo futebol que esses caras renderam na Copa, eu não vejo tanta dificuldade assim do Flamengo ir lá ganhar, não. Não, eu vejo. A dificuldade ela já é grande em cima do Sim. que disse o Celso e o Flávio. Seria grande, fosse já com o Dorival. Você imagina indo para o início de trabalho com o técnico, aonde os jogadores desconfiam do treino para falar, porque tá todo mundo. Não, e o novo querendo saber sistema. como é que vai ser. Primeiro que ele questionava o losango do isso. Dorival. Ele Não já é? vai mudar isso. Então, ou seja, você vai para um jogo de uma começo competição, de temporada começo com de outro no meio da temporada, temporada. começo de temporada contra um Real Madrid, onde tem todos esses problemas. Fosse com o Dorival já seria difícil, com o VP será muito mais Não, difícil. e outra ainda. coisa, Querido, né? Osmar, A fala do Brás também, quando terminou a Libertadores. Fanfarrão, gato fogueteiro, Então que venha Real Madrid, que menos. venha Real Madrid. Não se pode falar essas coisas. Fica quietinho. Eu não ouvi do Roberto Carlos. Você acha Roberto por quê? Carlos, não, deixa Porque ele você falar. acha que o Real Madrid está preocupado com o que o Marcos Braz fala? Não, mas é aquele O negócio. Real Madrid é o maior time do mundo. pô. Não, tudo bem, mas é aquele negócio. Atiça. Atiça ele tá falando. Na hora que chegar a hora, eles vão ver. Tem o Toni Então, Kroos, atiça, você sabe como é que é. Você sabe O como é mestre que é. Roberto Mas, Helena, ó, alguma o- chance do Flamengo ganhar do Real Madrid, do senhor pode entender? Se o Flamengo chegar. Aí vocês falam, e o Real Madrid chega. Se o Flamengo chegar, Eu acho que o Flamengo tem jogadores suficientemente bons para ganhar do Real Madrid. Agora, não sei se esse treinador que foi para lá não vai
exatamente criar problema em vez de soluções para esse Flamengo, como ele fez com o Corinthians. Então aí a possibilidade do Real Madrid ganhar é 10 vezes maior. Ô Flávio, nunca se duvide, aprendam essa lição, por favor. Nunca se duvidem do mau caráter. O mau caráter, ele é mau caráter pro bem e pro mal. Então, veja bem, o Sr. Vitor Pereira vai sentar o bumbum ali na cadeira e ele vai querer ganhar esse título de qualquer jeito. Pode esperar um Vitor Pereira completamente diferente. O mau caráter tem várias caras. BP Paz e Amor. Tem várias caras. Uma cara boa, uma cara ruim, uma cara mais ou menos, uma cara legal. Você pode dizer que o mau caráter, Multiface. ele tem multiface. Ele é multiface, entendeu? Então você nunca sabe o que esse cara vai fazer ali, entendeu? Ele pode fazer um baita de um trabalho num mês, porque talvez ele tenha competência para isso, porque o mau caráter, ele é mau caráter. Então você nunca sabe o que ele pensa. Ele é próximo do psicopata. Sabe? É próximo, é bem próximo do psicopata, do cara que, sabe, que não tem muito ligação, sabe, não tem muita afeição com nada. Para ele pisar numa barata ou dar um chute no Paulo Sérgio é a mesma coisa. O Chicão. Então, sabe, eu não duvido desse cara. Eu acho que ele não tem duvido. capacidade para isso. Você sabe Eu, assim, independentemente de caráter ou não, eu acho que ele não tem a menor capacidade de encarar tete a tete Carlo Ancelotti, que é um dos maiores técnicos da história do futebol mundial, ganhou todas as ligas, e o Vitor Pereira é um técnico regional. Flávio, é o técnico de Portugal, da Turquia, da Arábia. Uma vitória do Flamengo só virá por conta dos jogadores. Também isso. Só por conta dos jogadores, não tem nada a ver com o Vitor Pereira. Se os jogadores colocarem na cabeça deles que tem que ganhar e tem que conquistar, você eles viu vão a lá e ganham. dificuldade do Pedro quando ele foi marcado pelos jogadores da Croácia? Ele se assustava Sim, pelo mas o que eu tamanho, tô pela falando- velocidade. Sim, Mas você o vê que os eu tô jogadores que não falando, se firmaram Flávio, fora. O que eu tô falando é nesse momento de Vitor Pereira, jogadores. Os jogadores vão jogar por eles, não vão jogar pelo Vitor Não, Pereira. ok, isso também Como concordo. os jogadores jogavam pelo Dorival. Hoje Eu não acho que vão eles jogar. jogavam pelo Dorival. Pelo Vitor Pereira não vão. É isso que eu tô falando. Pelo Vitor Pereira não vão jogar, não. Agora tem que jogar por ele. Não menosprezem um cara de pau como ele. Hein? Você também não menosprezem. está errado no que você está falando. verdade. Ele pode chegar lá e chorar. Pode fazer Ele deve estar preparando uma resposta para a coletiva de apresentação. Milagre! Vai cantar um fado, sabe? Vai cantar um fado. E esses caras são... Eu tô ansioso pela apresentação dele. A pior coisa que existe é quando o psicólogo recebe um cara assim no consultório. A pior coisa que tem. Que de cara você já percebe que metade do que ele vai falar é mentira. E metade do que ele vai falar é verdade. Então como é que você vai trabalhar a mentira? Qual é a mentira e qual é a verdade? Né? Qual é a mentira Ele e qual fala é a igual, verdade? né? Ele não muda. É isso daí, nação. Então tá aí, ó. Vamos ver o que pode acontecer no Mundial de Clubes. Vitor Pereira vai ser anunciado como novo técnico. Melhor, já foi anunciado, né? Vai se apresentar como novo técnico no dia 2 de janeiro de 2023. Tá chegando. E as novidades aí referente aos reforços do Flamengo. Um detalhe importante aqui no finalzinho do vídeo é que o jogador Alcaraz disse sim ao Flamengo. Então vai ter negociação aí, a gente vai ficar de olho e vamos trazer pra vocês. É isso daí, nação. Deixa o seu like, se inscrevam no canal, ativa o sino das notificações. Um Feliz Natal pra você, pra sua família. Que Deus te abençoe. Que seja um ano aí novo, né? O de 2023 que tá chegando pra gente aí. Que seja um ano de vitórias pra vocês, tá certo, nação? Muito obrigado por você estar aqui no nosso canal, fazer parte aqui da família do Meu Mengão React. Tá certo, nação? Um abraço, Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.